Pra quem não sabe, eu tô escrevendo um livro, ou pelo menos tentando escrever um livro. Eu não tenho editora nem nada, eu tô escrevendo e depois eu que lute pra conseguir publicar ou qualquer coisa parecida. É um livro sobre Michel Foucault, mas que não se propõe simplesmente a explicar o pensamento de Foucault. Eu vou comentar sobre isso daqui a pouco. Antes eu queria explicar por que eu tô fazendo esse vídeo. Em primeiro lugar, porque eu sou uma pessoa que procrastina muito. Ao mesmo tempo que eu procrastino, eu sou uma pessoa que eu tendo a cumprir prazos e, enfim, se eu tenho um compromisso, eu costumo concretizar esse compromisso. E claro que vim aqui no meu canal, que eu já tenho há mais de 3 anos, falar que eu estou escrevendo um livro sobre Michel Foucault, torna isso muito mais um compromisso do que eu ter o livro na cabeça e ter escrito já várias páginas, mas eu sistematicamente escrevo e abandono o que eu estou escrevendo, então isso é um problema, e eu acho que essa interatividade pode ajudar a eu não abandonar o que eu estou escrevendo. Eu acredito que em algum grau eu tenho uma síndrome de impostor ou alguma coisa parecida. E daí é trazer o monstrinho do pânico, né? Aquela sensação de que eu não posso desistir desse projeto. Mas acima de tudo, eu quero escrever para me livrar um pouco de Foucault. O próprio Foucault comenta isso, que ele escreve livros muitas vezes para se livrar deles. É como se ele estivesse sendo corroído pelo livro e a melhor maneira de se livrar seria canalizar, escrever e lançar para o mundo. Confesso que eu entendo esse sentimento que é quase como se estivesse sendo perseguido pelas ideias, elas precisassem explodir e ir para o mundo, e depois é isso aí, já foi publicado, é isso aí. O meu objetivo não é e nunca foi ser um especialista em Foucault. Eu inclusive contesto isso, eu acho que a gente tem uma filosofia muito centrada em grandes pensadores, que a gente até fetichiza demais, mas essa minha contestação não significa dizer que essas pessoas não são relevantes, muito pelo contrário, elas são bastante relevantes, eu simplesmente quero fazer outro tipo de filosofia. E vamos ser sinceros, eu fiz mestrado e doutorado estudando Foucault, foi quase 8 anos aí, porque eu sou lerdinho, eu fiz o mestrado em quase 3 anos, fiz o doutorado em quase 5 anos, então eu já estudei muito Foucault, e como eu defendi, né, minha tese em 2017, e eu recorro esporadicamente a Foucault, fiz canal aqui e tudo, já fiz várias aulas, uso muito Foucault para pensar o presente, para pensar o mundo, eu penso que seria relevante e seria importante, sendo que eu já tenho inclusive muita pesquisa, seria uma maneira de eu lançar meu primeiro livro e de maneira séria e, enfim, talvez dar início aí a toda uma bola de neve que me ajude a escrever vários livros e em algum momento ser relevante no pensamento filosófico brasileiro. Como eu já tenho esse canal há mais de 3 anos, embora não seja um canal enorme nem nada, que super deu engajamento, etc, tem bastante gente, eu tô bastante feliz com o engajamento que tá tendo, com os comentários, com o nível dos comentários, com as pessoas que vêm aqui estudar e me trazem um feedback muito interessante. Como eu estou bastante satisfeito com isso, eu pensei, por que não criar uma playlist onde eu vou colocando aulas sobre Foucault ou sobre coisas que são relevantes para entender Foucault e ver qual que é o engajamento dessas aulas, qual que é o interesse, quais são as dúvidas, o que vocês compreendem, o que vocês não compreendem. Nesse sentido, é muito relevante tanto a participação de pessoas que já tenham lido, já tenham estudado Foucault, quanto a de pessoas que não tenham lido e não tenham estudado Foucault, porque o objetivo, né, o nome do livro, a princípio, pelo menos nome provisório, vai ser Michel Foucault para o século XXI, e o objetivo é estudar Foucault, entender Foucault e pensar o século XXI. Embora muitos de vocês já tenham estudado Foucault, todos vocês estão vivendo no século XXI, então seria um livro que diz respeito a todos vocês. E é um livro que tem o objetivo de ser relativamente acessível, né? Ele não pode ser simplista de modo a ser acessível a todo mundo, né? Tem gente que tem dificuldade de interpretação de texto, etc. Mas ele também não vai ser obscuro, e toda a complexidade que existe no livro é a complexidade necessária. Então, se tiver complexidade proveniente de obscuridade e confusão, eu acho que trazer aqui para o YouTube, que é um canal de comunicação que precisa de certa clareza, também vai ajudar a ele ser o mais simples possível. Tem uma frase de Einstein que eu acho interessante, que é: as coisas devem ser ditas da maneira mais simples possível, mas não mais simples que isso. Eu sempre sigo isso quando eu vou fazer um vídeo ou quando eu vou escrever. E se eu for jogando as ideias e vocês forem comentando, fica mais fácil de acessar essa simplicidade, fica mais fácil de acessar o que é relevante, o que não é. Eu já tenho
tenho meio que recorte do livro, que é o que eu vou comentar daqui a pouco, mas claro que tudo pode mudar, então a ajuda de vocês é fundamental. Até eu publicar o livro, qualquer coisa pode ser inserida ou retirada. Então, conforme eu for colocando as aulas sobre coisas que eu acredito que vão estar no livro, porque eu realmente não sei como é que vai ser o livro de modo geral, né? O final eu tenho mais ou menos ele na minha cabeça. Eu acho que eu pensei, por que não, né? Por que não pode ser interessante? Eu não vi ninguém fazendo isso até agora e eu acho que seria uma experiência legal e eu gosto, né, de ter experiências diferentes, eu gosto de trilhar caminhos não trilhados. Inclusive por isso que eu estudo pós-modernidade, por isso que eu me digo pós-moderno. Até eu diria, embora isso já seria pensar muito na frente, né, eu gostaria de escrever sobre pós-modernidade. O meu objetivo era escrever, eu estava escrevendo um livro sobre pós-modernidade, mas aí eu fui percebendo que eu ainda precisava pesquisar muita coisa sobre o assunto, não ia sair tão cedo esse livro, e eu quero que saia um livro o mais cedo possível, embora eu não faça ideia do que o mais cedo possível signifique. E daí eu pensei, por que não fazer então primeiro um livro sobre Foucault, sendo que eu tenho a imensa maioria da pesquisa já feita ao longo desse tempo que eu fiz mestrado, doutorado e posterior também, e isso pode inclusive me ajudar, né, porque Foucault é um autor famoso, então muitas pessoas podem querer comprar pelo interesse em Foucault, visto que ninguém sabe quem eu sou, e se eu escrevesse um livro só sobre pós-modernidade ou sobre as minhas ideias, etc., o risco de não ter nenhum engajamento e ser completamente irrelevante é muito maior. Antes de tudo, eu queria fazer uma pausa, me apresentar. Eu sou o professor Daniel Cidade. Eu queria convidar vocês a se inscreverem no canal, deixar aquele like maroto, ativar o sininho, quem puder contribuir com o Apoia-se, aproveitando para agradecer quem já está contribuindo e chamando vocês para o meu Instagram pessoal, que eu estou começando a fazer carrossel, fiz um só na verdade, e vídeos curtos pro Instagram. Às vezes vídeos até meio bobinhos e zoando e fazendo piada, enfim, eu realmente agora eu comecei a experimentar com o Instagram. Eu cheguei a tentar uma vez, mas eu não estava muito convicto do que eu queria fazer, e agora eu decidi inclusive que vai ser no meu Instagram pessoal, e quem quiser chegar lá, ajudar, dar uma engajada, enfim, essa integração, né, eu quero trazer pessoas do canal pro Instagram e pessoas do Instagram pro canal, porque eu quero, enfim, fazer todo um processo de engajamento para que o meu pensamento seja relevante, então eu vou atingir isso em diversas fontes, né? Uma nessas mídias sociais mais rápidas, como Instagram e TikTok. O TikTok eu só vou repostar os vídeos do Instagram no TikTok, como o YouTube, que é uma mídia mais lenta, uma mídia com vídeos mais longos, etc. E os livros, que na verdade é onde, meu ver, reside realmente aquilo que do meu pensamento será mais relevante, porque conta com mais pesquisa, né? Às vezes a gente produz aí vídeos sobre o que está acontecendo, a gente faz uma pesquisa, insere as ideias filosóficas que já possui, mas não é com rigor de algo que você passa anos pesquisando. Então eu quero atingir essas frontes e por isso eu convido vocês a me seguirem em outras redes sociais. Então vamos lá, um rascunho. Eu vou dividir o livro em 3 partes. Cada parte vai conter vários capítulos que não está completamente estabelecido. Primeira parte vai ser o quê? Principais conceitos e ideias que eu gostaria de saber antes de ter lido Foucault. Várias vezes eu me encontrei perdido lendo Foucault. Claro que eu recorri a vários comentadores, vários especialistas. Eu diria até que eu li mais especialistas em Foucault do que Foucault. Só que isso é um trabalho muito árduo. Eu só fiz isso porque eu tive bolsa de mestrado e doutorado, exclusividade para pesquisar, e ninguém tem esse tempo. Se você precisar ficar quase 8 anos estudando com bolsa para entender o pensamento de Foucault, não me parece certo. Então eu vou abordar uma série de coisas que eu gostaria de saber antes de começar a ler as obras de Foucault. Por exemplo, uma breve biografia. Eu acho que saber um pouco da vida de cada autor, cada autora é muito importante. Uma reflexão sobre o próprio Foucault achar que as obras dele deveriam ser vistas mais como caixas de ferramentas do que como obras que expressam a verdade eterna e última das coisas. E capítulos, por exemplo, sobre a teoria do poder Foucaultiana, que é o que faz Foucault ser famoso, né? Ele tem uma teoria do poder e nessa teoria do poder ele abranja conceitos como a relação entre saber, poder e subjetividade, que permeia ao longo
longo da obra dele, que vai tendo uma progressão, né? A gente divide em 3 fases, a fase do saber, a fase do poder e a fase da subjetividade, mas existe aí certa continuidade nisso. O próprio fato do poder ser onipresente para Foucault, então o poder está em todas as nossas relações, a famosa frase tudo é político, assim como a questão da microfísica do poder, inclusive desfazer alguns enganos. Muitas pessoas acham que Foucault é alguém que diz que só as micro-relações de poder importam e as macro não importam. Eu já fiz vários vídeos sobre isso. Isso é um erro muito importante a ser desfeito e eu pretendo inserir isso num capítulo, como conceitos como arqueologia e genealogia. Sem esses conceitos fica muito mais difícil de entender Foucault, assim como o debate sobre natureza humana, o conceito de crítica, o próprio conceito de anarqueologia, que é diferente de arqueologia, e inclusive conceitos que talvez eu não tenha mencionado aqui, pode estar nas minhas anotações, enfim, ou vocês podem inclusive sugerir. Nesse sentido, a interatividade é muito importante. Então vai ter um vídeo lá sobre crítica. Ficou claro para vocês o que é o conceito de crítica em Foucault? A partir desse vídeo eu vou poder escrever melhor sobre o tema. Eu também vou trazer autores e conceitos necessários para entender Foucault que não sejam tão diretos a Foucault. Por exemplo, no livro O Nascimento da Biopolítica, na primeira aula, ele vai dizer assim: eu vou supor que os universais não existem. Primeira vez que eu li isso, eu simplesmente não sabia o que eram os universais. Eu simplesmente não entendi o que ele estava dizendo e aonde ele estava querendo chegar. Para entender os universais, a gente tem que, no mínimo, ir para Platão. É uma crítica a Platão e todo um platonismo que surge a partir de Platão e que permeia toda a história da filosofia. Não vamos esquecer que Whitehead diz que a história da filosofia não passa de meras notas de rodapé de Platão. Isso é muito relevante e para mim não tem como a gente fazer filosofia sem pensar nos universais, sem ler a República de Platão, sem ler a Metafísica das Formas Ideais de Platão, que é da onde vêm os universais, e sem fazer uma análise um tanto quanto crítica, né? Foucault parte da pressuposição de que os universais não existem. Se isso não fez sentido para você também, ótimo, eu vou fazer aula sobre isso. Eu não vou explicar aqui porque seria fugir completamente do assunto. Mas só para dar um exemplo de outras coisas externas que eu gostaria de trazer e que talvez vocês tragam para mim. Ah, mas aquilo ali, ó, esse conceito aqui não tá claro para mim. E talvez eu possa ir, por exemplo, em Nietzsche, que o Foucault vai dizer que é um nietzschiano, Maquiavel. Eu acho muito interessante pensar Foucault como alguém que está numa mesma linha que permeia os pré-socráticos, os sofistas, Maquiavel, Nietzsche, até mesmo Marx e Engels, tá? Isso não necessariamente vai ficar para esse livro, senão seria ir longe demais. Quando eu for falar de pós-modernidade, eu vou querer fazer essa nova linha do tempo da filosofia, uma contra-linha do tempo da filosofia, que é crítica a essa linha platônica, aristotélica, medieval, escolástica, etc. Tá? Então, assim, umas lapidadas, umas pinceladas para pensar o futuro também. Segunda parte simples, uma breve análise sobre as principais obras de Foucault, e daí esse recorte pode ser controverso e também gostaria que vocês opinassem. Um capítulo sobre história da loucura, um capítulo sobre vigiar e punir, um capítulo sobre história da sexualidade. Aí, inclusive, entra um dilema se eu vou fazer um capítulo sobre os 3 volumes da história da sexualidade e excluindo ou incluindo o 4º, porque o Foucault não queria que o 4º volume da história da sexualidade fosse publicado. Então, é um dilema para mim se vale a pena inserir algo que ele não queria que fosse publicado, porque seria como, por exemplo, né, uma analogia, publicar as coisas que eu digo aqui no meu canal como se fosse um livro, né? Então muitas coisas eu já nem concordo mais, muitas coisas são incompletas, né? Então, o Daniel Cidade pensava dessa maneira, quando na verdade eu estou ainda experimentando uma série de coisas. Eu não gostaria de ver isso como integrante do meu pensamento. Publicado eu não vejo um problema, não vejo problema que tenha um publicado, tá? Mas eu vejo um problema que a gente pense. Foucault pensava assim, e utilizar o 4º volume de História da Sexualidade como se fosse algo que tivesse realmente sólido no pensamento de Foucault. Depois, um capítulo sobre 3 cursos: Em Defesa da Sociedade, Segurança, Território e População e O Nascimento da Biopolítica. Eu defendo que é um absurdo, muitas pessoas fazem, que é pegar, ler O Nascimento da Biopolítica e tratar dele sozinho, inclusive gera absurdos, groselha pra caramba mesmo, como tratar Foucault como um neoliberal. Existe uma linha de raciocínio entre Em Defesa da Sociedade, Segurança, Território e População e O Nascimento da Biopolítica. E por último, um capítulo também sobre 3 cursos, que é a Hermenêutica do Sujeito, O Governo de Si e dos Outros e A Coragem da Verdade. Aqui eu já estou, inclusive, fazendo recortes de maneira estratégica. Repare que, de novo, muitas obras ficaram de fora
e é isso aí. Eu posso mudar de ideia, tirar alguma coisa, colocar outra coisa, mas provisoriamente, aceitando então sugestões, esse seria o meu recorte das principais obras que a gente deveria estar ciente para pensar o século XXI. A terceira parte, então, do livro vai ser um pouco mais autoral. Eu vou pegar os temas que estão nesses livros, que então eu vou fazer uma explicação. Claro que vai ser uma explicação, assim, um pouco resumida, né? Não tem como eu me aprofundar, não é nem o objetivo do livro, né? Um aprofundamento nessas obras. O objetivo é dar a base de Foucault para que depois, nesse terceiro capítulo, a gente possa inclusive pensar o presente a partir dos temas que estão nessa base, né? Então, questão de loucura, questão da prisão, a questão da sexualidade, a questão das próprias ideologias políticas, do próprio liberalismo que Foucault, ao meu ver, está atacando nos cursos, né? Assim como a questão do sujeito, tá? Que está nos últimos cursos, que eu acho muito importante, muito relevante. Daí eu vou fazer uma abordagem que, ao mesmo tempo que é Foucaultiana, porque parte de Foucault e porque não tem uma quebra completa, também é pessoal, né? Eu defendi em 2017, eu venho pensando o mundo, uma série de coisas vem acontecendo e eu quero trazer, então, reflexões, inclusive, mais livres para pensar o presente mesmo a partir dessa terceira parte. Por isso que eu digo que o livro ele é predominantemente sobre Foucault, mas ele vai ter um momento aí que eu diria bastante autoral e que não deve ser confundido com o Daniel explicando só Foucault e que Foucault diria isso. Eu não sou profeta, não sei o que Foucault diria, mas, né, raciocínios e reflexões sobre o presente que sejam Foucaultianos, que não necessariamente seria o que Foucault ia dizer, porque seria absurdo eu falar que eu sou capaz de fazer isso. Então fica o convite aí para dar pitaco, tiro, porrada e bomba mesmo. Não tô aqui pela vaidade, não tô aqui para não ouvir críticas, eu tô aqui justamente como um convite mesmo para ver, né, se gera interesse, se gera engajamento, se não vai ser só algo que eu me comprometi a fazer e que daí ninguém está interessado e eu vou continuar fazendo, né? Eu vou continuar fazendo se realmente eu tiver uma boa experiência e for uma boa experiência para vocês essa playlist. E fica aí então o convite, né, para vocês engajarem. Isso aqui inclusive já tem conteúdo, né? Está discutindo a estrutura do livro, então já tem aí, ao meu ver, bastante coisa para vocês darem pitaco. Sejam muito bem-vindos. Isso é uma coisa boa que me gera certa angústia, que é o fato de eu não estar conseguindo, e já sei que não vou conseguir, responder a todos os comentários. Isso é bom porque eu não consigo, porque são muitos comentários. Se tivesse 2, 3, 4 comentários por vídeo, eu conseguiria tranquilamente responder todos. Mas é claro, eu já adianto que eu estou conseguindo ainda ler todos os comentários. Então, muito, a menos que bombe de um jeito assim imprevisível, o que eu acho muito difícil, eu vou conseguir ler todos os comentários e vai me ajudar muito, e eu agradeço então a ajuda, né? Tô mais pedindo ajuda do que dando ajuda, embora eu ache que as aulas vão ter um conteúdo bastante interessante que também vai ajudar vocês. Então é isso, espero que tenham gostado e até mais.